O tema hoje é Resgatando Príncipes. Eu quero compartilhar, eu pedi para que você convidasse pessoas que estão desviadas e pessoas que não ouviram a palavra do Senhor. Se você não fez isso, Deus quer que você escute a palavra e aprenda o valor que essas vidas que não foram convidadas têm. Porque nossa igreja tem muita gente para encher 2 cultos se vir todo mundo. Inteiro, com todas as cadeiras, né? Sem distanciamento, todas as cadeiras. Mas não é para ter uma igreja cheia que nós pregamos a palavra. Nós pregamos a palavra para ter um céu cheio de pessoas. Então nós precisamos pregar mais, precisamos nos importar mais com as pessoas, amém? 1 Timóteo 1, 2, do 5 em diante, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quantos deuses existem? Quantos mediadores? Que morreu só por uma pessoa? Só pelos cristãos? Só pelos corintianos? Não mesmo, né? Só por quem tem dinheiro? Por que eu faço essas perguntas? Porque nós lemos a palavra às vezes e não entendemos, gente. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Por você que está aqui, pela minha vida e pela vida daquele que não está aqui. Aquele que nós precisamos falar mais, pregar mais, ministrar a vida dele, porque ele pode achar que não está recebendo nada. Sabe qual é os que eu mais gosto? Aqueles que não querem conversar com a gente na igreja. Aqueles que se fazem de durão. Nossa, eu fico doido para quebrar as pernas desse aí. É verdade, sabe por quê? Porque eu era assim. Eu ia à igreja, eu não falava com ninguém. Eu sentava, porque eu era do mundo. Eu ia a convite na igreja, antes de orarmos e entrarmos na palavra. E eu não falava, não cumprimentava, fazia cara de mal. Moro na Vila Albertina, tem que ter cara de mal, né, Júnior? Cara de mal. Cá estou eu pregando a palavra do Senhor para você. Porque o Senhor nos quebra e nos faz de novo. Amém? Pai, em nome de Jesus, ministra-nos essa noite poderosamente, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Esse texto nos dá alguns segredos espirituais, eu não vou me demorar neles, porque eu quero ir para o final. Porque o que Deus pediu para que eu fizesse no final, eu creio que vai acontecer. Porque tudo que aconteceu aqui, é porque Deus tem uma coisa maravilhosa para terminar, para concluir na nossa vida. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Um único Deus. Lá em 2 Samuel 2, 22, 32 diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? A pergunta dele é clara: quem é Deus a não ser o nosso? O texto original disse: só há um Deus. Irmãos, eu respeito todas as religiões, todas as pessoas que as frequentam, não tenho prazer nenhum de ficar falando mal deles. Porque Deus não me instruiu, não me colocou aqui para falar de política, para falar mal dos outros. Deus me colocou aqui para pregar a palavra dele. Mas eu tenho certeza no meu coração que existe só um Deus. Único e verdadeiro Deus. Nós servimos a ele. E precisamos continuar servindo a ele. Porque não tem outro Deus. Que Deus que liberta como nós? Que Deus que faz milagres como nós cantamos aqui como nós? Que Deus nos abre portas de trabalho, então, onde não havia. Que Deus que traz o sustento quando nós achamos que não tem mais nada. Que Deus que nos tira da depressão. Quem foi livre da depressão? Levanta a mão. Eu fui livre 2 vezes. Então eu sei o que é isso, né? Quando Deus tira você de um charco de lodo e de lama e te coloca sentado com os príncipes da terra. Por isso o nome desse culto é Resgatando o Príncipe. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado e diga assim: eu sei que você pode não acreditar ou até não perceber, mas você é um príncipe do Senhor. Se for mulher, princesa do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu não posso falar que você não valeu a pena. Eu não posso falar que você não tem jeito. Porque aquele que morreu na cruz, verteu o sangue dele, e cada um aqui vale cada gota do sangue de Cristo. Mas é necessário que você entenda que Deus é Deus e Ele age na nossa vida quando nós reconhecemos que Ele é o único e suficiente Deus. Quando nós reconhecemos que Ele é o verdadeiro Senhor.
O único mediador. E é interessante porque nós vamos ver o que significa essa palavra. E às vezes nós falamos, ouvimos e não entendemos o significado da totalidade daquilo que Deus quer falar. Olha o que diz em João 14,6. Jesus disse, responderam Jesus, o quê? Eu sou a verdade e ninguém vai ao Pai, né? Como está lá? Venha ao Pai, porque ele também era Deus. Se não for o quê? Por mim. O que Jesus estava falando? Eu sou a verdade, eu sou a vida, mas eu também sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ele é o único mediador. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Ah, todo mundo é bonzinho e tem lugar. Irmãos, olha, eu não tenho direito algum de dizer fulano não está salvo, ciclano não está salvo. Mas a palavra do Senhor diz que pelos frutos nós conheceremos. Se um homem é um bom pai, ele espanca a esposa? Ele bate nos filhos? Se for um bom esposo, quer dizer, né? Não espanca a esposa, se for um bom pai. Se ele for um bom pai, ele fica sem trabalhar, deixando a mulher sustentar a casa? E se a mulher for uma boa mulher, ela trai o marido? Ela despreza os filhos? Abandona os filhos, não cuida deles? Não. Então os frutos mostram quem é bom e quem é ruim. Eu só acho engraçado que no Brasil todo mundo que morre vai para o céu. E a Bíblia não diz isso. No Brasil todo mundo que morre vai para o céu. Olha, gente, se na casa do meu pai tem muitas moradas, tem que fazer mais, hein? Por quê? Jesus, amado, a Bíblia diz que existe céu e inferno. Ponto. Eu não acredito. É teu direito de homem, não direito pela palavra. A palavra do Senhor diz que o Senhor quer nos resgatar do inferno. Foi por isso que Jesus morreu. Para resgatar os príncipes e as princesas dele. Amém? O mediador, ele é o único que nos leva a Deus. Não tem como ir por outro caminho. Com todo respeito, uma macumba na esquina não vai me levar a Deus. Beijar o pé de alguma santa não vai me levar a Deus. Quem nos leva a Deus é Jesus. E nem ser dizimista te leva para Deus, viu? Quem te leva para Deus é Jesus. Está na hora de nós andarmos nele. Está na hora de nós vivermos por ele. Porque ele tem uma história linda para escrever através das nossas vidas. Mas nós precisamos deixar. Você vai deixar Deus escrever uma história na sua vida? Vou perguntar duas coisas e você fica na liberdade de fazer o sinal ou não. Existem pessoas aqui que estão com problemas seríssimos no seu casamento, sim ou não? Levante a mão. Glória a Deus. 4 mãos levantadas. Existem pessoas aqui que estão tendo uma dificuldade muito grande nessa época de pandemia, porque não pode vir, não consegue vir todos os cultos, de desenvolver o seu relacionamento com Deus, sim ou não? Levanta a mão. Glória a Deus. Temos pessoas. Você também, linda. Ela levanta a mão para tudo, né? Que bênção, glória a Deus. Mediador é o intercessor. É aquele que se põe no meio, o que negocia a paz. Ele é o nosso intercessor. Mas Jesus se colocou no meio da nossa história e da morte. Eu acho engraçado quando um repórter que estudou, fez faculdade, né? Até tirou licenciatura, chega e fala assim, ó, estamos aqui no hospital e fulano de tal está correndo risco de vida. Pô, glória a Deus, tomara que o risco se concretize. E ele viva, né? Porque o risco é de morte. Jesus se colocou no meio para tirar o risco de morte. Bispo, tem risco? Tem. Se você falar, Jesus, sai daqui que eu não te quero mais. Há alguém aqui que vai tirar Jesus do meio? Eu não. Eu sou baixinho, nota-se. E uma vez eu estava numa escola, acho que é o João Ramos, se eu não me engano, e tinha uma ganguezinha lá de um lado e uma ganguezinha do outro, né? Eu fazia parte de uma gangue de cá. E tinha um rapaz chamado Índio, que arrumou briga com o lado de lá. E os machão, tudo começou a brigar, né? Só que daí, não sei o que aconteceu, um rapaz veio querer bater no Índio, estava batendo, eu fui lá e ajudei a bater no menino. Conclusão. Falaram que ia matar nós dois, o índio e o bispo. Quando eu era novo, né? Criança mesmo. Acho que tinha 14, 15 anos. E eu falei pro índio, ó, então nós vamos fazer assim, ó. Quando acabar a aula a gente vai para cima, vai assim pros caras, tal. Irmãos, na hora do recreio eu procurei o índio. Cadê o índio? Tinha um muro na escola, sem brincadeira, mais alto do que a igreja.
Era um barranco. Ele pulou, rolou, saiu na rua de baixo todo estourado, foi para o hospital, mas não ficou para brigar comigo, para me ajudar na briga. Conclusão, ficou sozinho. Não preciso nem dizer, né? Certo? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O único mediador que nós podemos confiar é Jesus. Tem gente aqui que está com depressão. Aqui, nesse culto, em casa. Tem gente aqui que está tendo dificuldade de dormir, não é porque você não consegue, porque está tomando remédio, nada disso. É porque a sua cabeça é um turbilhão, você não consegue raciocinar. Você não consegue pensar direito. Tem gente aqui com vontade, não é só de se matar, não é de matar os outros também. Aqui, a gangue da rua de cima, sabe aquela? Tem pessoas aqui que estão com tanto ódio no coração, com alguém que te feriu, com alguém que fez algo para você, que você quer tirar a vida dessa pessoa. Bispo, mas nós somos todos cristãos, somos humanos, pecadores, e que precisamos que Jesus se coloque em nosso meio. Você está entendendo o que Deus quer falar com você? Um príncipe e uma princesa é visado pelo inimigo. O inimigo, ele não visa os súditos, ele visa os príncipes e as princesas. E por isso que ele está atrás de você. Quem aqui, nesses 5 primeiros meses do ano, se sentiu bem perseguido pelas forças do mal? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Muito bem, então olhe para quem levantou a mão aí. Continua com a mão levantada, olhe para alguém que está com a mão levantada e fala assim: é porque nós somos príncipes do Senhor. Ele está no meio, ele está negociando a nossa paz? Não, ele já negociou a nossa paz. A paz que o mundo não conhece. Nós temos tudo na nossa mão, mas o problema é que nós achamos que está tudo legal, aí afrouxamos a oração, afrouxamos a busca, achamos que já estamos preparados para um novo tempo. Eu vou contar algo aqui por 2 motivos. Uma, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir, e outras porque tem pessoas em casa que precisam ouvir. Eu era viciado em vários narcóticos, dos meus 12 aos meus 22 anos. Vários, muitos conhecem minha história, mas viciado mesmo. Eu cheirava cola na lata, de tão viciado que eu era. Eu enchia minha cara, meu cabelo, eu cortava careca por causa disso, porque enchia de cola na minha cabeça, tão viciado. Maconha não tinha nem força em mim. Eu fumava maconha, parecia que não era nada, era só heroína, cocaína e heroína. E eu fiquei preso nisso todos esses anos. Só que um dia eu entendi o caminho da cruz, e Jesus se colocou entre mim e a morte, entre mim e o vício, entre mim e os pecados, e cá estou eu, liberto, há 28 anos. Não me diga que não pode, que você não consegue. Dói meu coração quando pessoas que estão dentro da igreja estão presas a vício, como bebida, por exemplo. Pessoas que têm chance. Pessoas presas a maconha dentro da igreja. Não pense que não tem, porque tem, gente. Se eu sou um mau elemento, não, mas você é alguém que tirou Jesus do meio. Você disse: eu não preciso do seu sacrifício, eu quero conduzir o meu próprio reinado. Isso não vai funcionar. Olhe para o teu irmão e fala assim: o pior jeito de se aprender é estando do lado de lá. Eu conheci um senhor, o seu Moreles. Ele foi na guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? E ele tinha uma perna, essa perna esquerda dele era para o lado de fora. Ele tinha a perna inteira, mas era para o lado de fora, por causa de um acidente da guerra, com um tanque. E ele tinha várias marcas de tiro, irmãos, mas eram muitas marcas de tiro. No peito, nas costas, no braço, na perna. Eu falei: seu Moreno, mas o que você fez, meu Deus do céu? Eu falei: eu fui para a guerra, né? E ele contava as histórias da guerra. E quando eu ouvia as histórias da guerra, eu via aquele senhorzinho de 80 anos, que muitos não davam nada, contando o que ele passou naquela guerra. Pessoas que ele teve na mira e não atirou, porque sabe o que ele pensou? O que essa pessoa fez para mim? Você entendeu? Por que será que nós cristãos atiramos uns nos outros?
ferimos uns aos outros, mentimos uns para os outros, passamos a perna uns nos outros. Se esse irmão aí que está do seu lado não te fez nada, olha para ele, talvez até te fez, que é seu parente que está perto de você, né? Olha para ele e fala assim: você não me fez nada, mas eu também não fiz, tá? Amém? Que não quer pegar nós, né, Zé? Aí não dá. Ele é o mediador. Jesus se entregou em resgate por todos. Todos. Ricos, pobres, altos, baixos, negros, brancos, todos nós temos o direito à salvação, porque Jesus nos resgatou. O que é resgate? Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é O Preço de um Resgate, é bem velho, do aquele Mel Gibson, né? Sei quem já assistiu, que sequestra um filho dele, e vai lá a trama, eu vou estragar o filme, foi um policial que sequestrou lá, mas ele tinha várias estratégias loucas para recuperar o filho dele, mas se tratava apenas de uma pessoa, que ele amava muito, porque eu sei, se algo acontecer com seu filho, você vai para cima. Irmãos, pior liderança da igreja, agora acho que está até mais calmo, é o Companhia Essência. Sabe por quê? Porque as mães vêm e falam: por que minha filha não está dançando? Nossa, minha filha vem todos os ensaios e ela dança uma vez por mês. Aí a pastora Sara, cadê a pastora Sara? Está por aí. Está lá em cima, a pastora Sara que sofre, né? Segundo lugar é o louvor. Nossa, você nem tem nenhuma vez na escala. Irmãos, tem duas questões para você não entrar na escala. Primeiro, que tem muita gente para pouco culto. Só você reparar. Tem muita gente para pouco culto. Só se você quiser que eu faça culto sexta, quinta, quarta, segunda, eu faço. Não, acho que não, né? Tá bom assim, né? E segundo, talvez você precisa se preparar melhor. Porque você acha que já tá bom e não tá bom ainda. Precisa melhorar. Amém? Então olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus quer te resgatar. Mas você tem que melhorar, Zé. Amém? O que é resgatar? Nós estamos presos, não é isso? Alguém nos sequestrou. Alguém tirou a nossa paz, alguém tirou a nossa vida, a vontade de viver, os nossos sonhos, alguém tirou. O inimigo, pessoas que só nos causaram decepção, lugares, trabalhos, igrejas. Eu acho engraçado que as pessoas saem de uma igreja e vão para outra, mas a culpa nunca foi dela de sair, sempre foi do pastor ou de alguém que estava lá. Uma vez eu fiz uma reunião, irmãos, ainda bem que vocês não estavam, hoje eu sou bonzinho. Tem gente aqui que já me pegou, muito mais bravo. O Robson falou: nossa, bispo, hoje você é um amor. Né, Robson? Calma que a sua bronca está chegando, viu? Uma só, eu dou uma só agora, não dou mais várias, Robson. Né? E eu fiz uma reunião com os pastores que não estão mais aqui, acho que da época só a pastora Neide, mas eu acho que ela era presbítera. Não, acho que você não era ainda, pastor. Acho que ela era presbítera. Eu fiz uma reunião, tinha um monte de pastor, de presbíteros, acho que a Neide estava, e eu falei assim: irmãos, quem aqui passou na sua vida, quem tem aqui menos de 30 anos? Um monte levantou a mão. Quem tem menos de 35? Só tinha duas, acho que a pastora Creuza, outra que era mais velha, sim, mais velhas que eu, na época. Levantaram a mão e falei: quem de vocês já passaram por 5 igrejas? Mais da metade levantou a mão. Aí o que você pensa? Que os outros passaram por menos, né? Falei: e os outros? Ah, eu passei por 10. Falei: não, vou perguntar, é a próxima. Quem foi por 10? Os outros também levantaram a mão. A maioria das pessoas com menos de 30 anos para baixo tinham passado por mais de 10 igrejas. Que média dá essa? 1 ano por igreja. 2 anos e meio. Alguns. Tem um lá que tinha mais igreja do que anos. É verdade, ele falou: eu tenho 25, essa aqui é a 26ª, bispo. Eu falei: e quem aqui, a igreja lá não é legal? Todo mundo levantou. 1 ou 2 não levantaram. Quem aqui saiu porque aconteceu algo com o pastor ou com alguém lá, te magoou e você saiu? Todo mundo levantou a mão. Agora eu te pergunto: a igreja continua lá? Todo mundo falou: continua. Eu falei: então o problema não era a igreja, era você. Porque a igreja está lá. Nós precisamos entender uma coisa: eu vou procurar uma igreja que eu me adapto? Não, eu vou conhecer uma igreja que Deus quer que eu conheça e fique nela. Porque a Bíblia diz que nós somos árvores. O único lugar que eu vi árvore sair de um lugar e ir para o outro foi no Senhor dos Anéis. Que as árvores ficavam andando, indo de um lugar para o outro. Que eu saiba, uma árvore ficar paradinha no lugar dela até ela cair. Ou até ela envelhecer. Sim ou não?
Por que que Deus nos planta em lugares e nós não aceitamos? Ah, não é bem o que eu pensava, irmãos. Quando Deus nos coloca num lugar, numa família, num trabalho, Ele tem um propósito. Ele quer fazer algo em nós. Ele se entregou para nos resgatar. Mas às vezes nós não queremos o resgate. Ele chega, ah não, eu vou continuar aqui. Eu vou ficar nesse lugar. Irmãos, é real. Fantástico 1984. Minha mãe assistiu o Fantástico, eu estava assistindo com ela. Ainda era o Cid Moreira que fazia, bispa. Boa noite, aquela voz dele bem rouca. Era o Cid Moreira. E o Cid Moreira contou a história de um homem que foi liberto lá no Amazonas da cadeia. Ele estava 30 anos preso, ele foi liberto. Quando chegaram no outro dia de manhã, o cara tinha pulado o muro e estava no pátio da prisão. Falou, o que você está fazendo aqui? Ah, eu não sei viver lá fora. A mente dele já era escrava. Tem gente aqui que a sua mente está escrava. Escrava do passado. De situações, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Eu nunca mais vou dar certo. Eu estou muito livre agora. Teve o Bispo Richard, meu, é engraçado o Bispo Richard. Eu conheci o Bispo Richard, ele era tipo o Pastor Cláudio, mas ele era forte, ele era magro, magrinho. O Pastor Cláudio é porque ele não come mesmo, passa fome. Mas o Richard era fortão, bração assim e tal, jogava a bola bem, porque conseguia correr. Hoje o Richard jogando, é um cone. O Richard, conheci o Richard. O Richard, irmãos, o Richard tinha brinco, tatuagem, tinha um monte de coisa. Tinha sim, lógico que tinha. Quando eu fui falar com você na Luciana, não, da tatuagem não, mas o brinco você tinha um monte. É verdade, a tatuagem foi depois, foi de outra situação. Quer que eu conte essa? É pior. Não, vou contar primeiro. Dos brincos, mas argola. Sentei na casa da irmã dele, irmão, e aí, vamos para a igreja, tal, não, eu quero voltar para Jesus. Mas, bispo, eu não posso ir na sua igreja. Por quê? Porque eu preciso de uma igreja que me disciplina. O Richard. Lembra disso? Falou, não, tipo Assembleia de Deus. Eu falei, pode ir, então, vai para a Assembleia de Deus. Mas não deu uma semana. O desejo dele foi lá para mais. Tirou os brincos. Por que eu estou falando? Às vezes nós queremos, eu estou brincando com o Richard, mas às vezes a gente quer escolher. Isso eu faço, isso eu não faço, aqui eu não vou. Irmão, está errado. Não é assim que Deus trabalha. Quando Deus coloca uma pessoa no seu caminho, é para te auxiliar a encontrar o teu. Você precisa entender isso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não foi você que escolheu o Senhor. Foi o Senhor que te escolheu. Está na tua Bíblia, Zé. Amém? Então Jesus tem mediado o nosso resgate? Tem. Com o preço dali, ó. Qual foi o preço do resgate? Quem sabe? Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Para o quê? Remissão dos pecados. Irmão, sabe que eu não entendo? A gente às vezes vive como se nós não tivéssemos mais pecado. Como se nós já estivéssemos garantidos no céu. Garantidos na bênção, garantidos. Irmãos, todo mundo que está aqui, sem exceção, tem uma lista gigante de erros e pecados. E que Jesus morreu por ele. Agora a pergunta é, você vai continuar pecando? Ou vai deixar ele te remir? Porque ele quer te remir, para te levar para o céu. Porque você é um príncipe e você é uma princesa. Mas você está vivendo como escravo. Você não está vivendo como um príncipe. O seu casamento não pode ser um casamento de aparência. Só estão dentro da mesma casa, não compartilham sonhos. Um não conversa com o outro. Um faz o que o outro não quer. Não estou nem aí, vou fazer mesmo. Isso não é casamento. Se você quisesse ter o domínio das suas ações, permanecesse solteiro. Permanecesse solteira. Porque quando eu olho para esse dedo, eu lembro que eu tenho que voltar para casa, porque tem alguém me esperando. Quando eu olho para esse dedo, eu sei que eu não posso olhar para o lado, porque tem alguém me filmando. Quando eu olho para isso daqui, eu sei que eu tenho um compromisso com a minha família. Tem cara que chega no serviço, crente, e tira a aliança. Eu já joguei bola com um pastor que tirou a aliança, filho. Ele não sabia que eu era crente, que eu tinha cabelão ainda, era magrelo, usava brinco igual o Richard, mas não queria assembleia, eu queria renascer, né? E eu jogando bola, e o pastor, eu falei assim, nossa, que legal, conversando com ele. Aí ele, não, porque não quer essas minas, você viu, as minas ficam torcendo para nós. Eu falei, nossa, legal, bom. Aí daqui a pouco,
Oi, amor. Não, eu estou aqui no futebol ainda com os irmãos, daqui a pouco eu vou para casa. Aí no final o cara vai lá pegar a aliança e põe no dedo. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso, né? Quem conhece pessoas assim? Agora eu tenho uma resposta para você. Jesus morreu para resgatar esse aí também. Aqui tem pessoas que têm entregado a sua vida intensamente para outros. É muito bom viver para a família. É muito bom viver para o cônjuge. É muito bom manter os seus amigos. Mas eu acho que está na hora de você pensar um pouco em você. Na tua saúde, no teu trabalho, nos teus estudos. Não dá mais para você permanecer onde você está. Você precisa ir. Jesus te resgatou para ter uma vida digna. Corta o meu coração quando eu vejo irmãos da igreja sem ter o que comer, ou sem ter esperança de uma família abençoada, porque simplesmente se dedicaram e se esqueceram. Eu conheço mulheres que se dedicaram a vida inteira, deixaram de trabalhar, quando começaram a namorar, porque ia casar, porque antigamente, irmãos, não é como hoje, que as mulheres podem trabalhar a hora que quiserem. Os maridos falavam, não, você vai cuidar da casa. Sim ou não? Quem aqui seus pais foram assim? Tem uns aqui. Você vai cuidar da casa. Você não vai. É que os outros são mais novos, né, irmãos? Nós estamos falando da geração anos 60, 70, que é a que eu pertenço. Né? E quando ficam velhos, o homem vai embora, a mulher fica sozinha, não sabe o que faz da vida mais. Trabalho, estudo. Tem gente aqui que acha que é pior do que todo mundo. Olha no espelho e vê e não gosta. Eu não me pareço com o que eu gostaria. Eu não trabalho num lugar bom. Eu não consegui conquistar nada. E está ficando uma pessoa frustrada, uma pessoa angustiada, uma pessoa amarga. Amarga. Por quê? Porque não vê um futuro. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Você que é homem e é casado, a melhor coisa do mundo que tem é você investir na tua mulher para que ela estude e trabalhe. Você sabia? Porque ela vai se sentir útil e quando ela chegar em casa ela vai estar feliz. E mulher feliz, bebê a bordo. Tem uns aí que tá misericórdia, Senhor, misericórdia. Mas vocês ficam brincando aí. A médica, quando nós tivemos as gêmeas, falou para nós, acho melhor, se vocês tentarem novamente, a chance de vocês terem gêmeos ou trigêmeos é muito grande. E nós falamos, para longe de mim, com toda essa sorte de bênção, Senhor, porque já estava bom. Tem pessoas, eu sei de um caso, então, claro que eu não estou falando com você, mas se tiver alguém aqui, ou que você deixou em casa, que tem problemas para engravidar, levanta a mão. Tem alguém? Ninguém, amigo, nada, porque Deus falou comigo, e Deus não vai mentir. Tem bispo, por que você não levantou a mão? Oi? Amiga. Quem mais levantou? Amiga? 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 De vocês que levantaram a mão, quem é cristã dessas pessoas aí, amiga? Então tá ali então. Levanta a mão para lá. Levanta a mão para lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu profetizo que esse útero que todos achavam que estava seco, vai florescer. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai devolver alegria para esse homem, para essa mulher, para essa casa, em nome de Jesus. Agora os outros levantam a mão das amigas aí que não são cristãs, levanta a mão. O que você vai fazer? Você vai ligar e vai falar, eu não sei se você acredita, se eu fosse você eu acreditaria. Mas o bispo da igreja profetizou que Deus vai abrir a madre de mulheres. Eu levantei a mão para orar por você. Só que tem uma coisa, quando Deus fizer, você tem que ir lá contar. Tudo bem? Vocês vão falar isso? Você não vai falar, Renata? Tá. Então levanta a mão, quem vai falar? É que vocês abaixaram a mão, então eu vou orar por vocês. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Lançado está o desafio daquilo que o Senhor pode fazer. Pai, hoje o Senhor transforma essas mulheres que eram estéreis em
alegres mães de filhos, em nome de Jesus, amém. Deixa eu correr. Quem pode mediar melhor do que quem pagou o alto preço? Eu sei que foi pago um alto preço. Quem conhece essa? Essa é das antigas. Qual o preço foi? Jesus foi lá no mercado, foi lá na cegonha, falou, compro todas essas crianças aí com desconto, foi isso? Hã? Jesus foi atrás de pessoas que tinham um monte de bebê para vender, foi isso? O que Jesus fez? Ele morreu. Pelos bebês e pelos bebezão. Nós. E quando ele morre, ele nos aproxima da salvação. E é esse versículo aqui, que na verdade a palavra é só um versículo. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando eu passar na rua, por mais que Deus possa usar um homem e uma mulher, todo mundo vai olhar e falar, aquele ali é o bispo da igreja. Sim ou não? O dia em que a Rafaela estiver cantando aqui em cima, porque quem canta nessa família é a Rafaela, e é a única que não está cantando, que eu acho estranho, tem que pôr ela para cantar, porque foi profetizado do altar, né? Quando a Rafaela estiver cantando e for uma moça, metida que só, imagina, a Rafaela cantando bem, irmãos. Tudo, né? Vai ser um nojinho só, né? O Narciso vai passar na rua e vão falar, esse aí é o pai daquela menina que canta. Nós somos conhecidos pelo que fazemos, ou por quem está ligado a nós faz. Jesus não era conhecido por isso. Jesus começou a ser conhecido como aquele que tira o pecado do mundo. Hoje o Senhor, Ele quer tirar o pecado de nós. Ele veio nos resgatar. Jesus é o Cordeiro que tira o nosso pecado e resgata o homem do inferno. Qual é a hashtag desse culto? Nenhuma. Porque você que vai escrever. Você quer que Ele te resgate ou não? Palavra simples, né? Mas acho que Deus está falando com você.